Boa noite, amigos telespectadores do programa Passaporte 44. Nessa sexta-feira, o programa irá falar sobre as novas mudanças políticas do país, o novo regime de governo. Nossos convidados de hoje são o vereador José Ribeiro, o vereador Benedito Davi Nuplens e Geraldo Macedo. Boa noite. Boa noite, José. Boa noite. Boa noite. Bom, o nosso assunto a discutir hoje é o parlamentarismo, presidencialismo. Então, eu vou começar com o vereador José Ribeiro. O que o senhor acha dessa mudança agora, dia 21 de abril, né? Que nós estamos aí, está chegando. Você acha que o povo realmente está preparado para essa nova mudança? Minha cara Josiane, o nosso boa noite. Aos telespectadores do SP Sul TV, o nosso boa noite. Agradecemos primeiramente a gentil acolhida nesta emissora e vamos aqui procurar responder a sua pergunta. A pergunta sua... Você acha que o povo está preparado para essas mudanças políticas? Eu entendo, Josiane, que toda mudança, toda alteração no quadro político nacional, ela depende muito do estado cultural do povo. Infelizmente, no Brasil de hoje, nós não vemos com bons olhos, não entendemos muito, e, aliás, até entendemos que, neste momento, o povo brasileiro não está devidamente preparado para uma mudança de regime. Nós sabemos aí que há pontos positivos no parlamentarismo, há pontos positivos no presidencialismo, mas no parlamentarismo, principalmente, inquestionavelmente, é necessário um quadro político definido, um quadro político muito organizado, muito disciplinado e que nos dias de hoje, infelizmente, tal não ocorre em nosso país. É motivo pelo qual entendo que, no momento, não estamos, infelizmente, preparados para uma mudança de regime. E o senhor Davino, o que o senhor pensa dessa nova mudança do país? Primeiramente, boa noite, telespectadores da SP Sul TV, boa noite, companheiros vereadores e a senhora também. Boa noite. Jornalista. Bem, eu antes, de mais nada, eu gostaria de falar que a mudança de regime em si não é nenhuma panaceia, ou seja, ela não vai transformar a nossa vida, o dos brasileiros, assim, de momento, pois o problema nosso é um problema de difícil acerto, é um problema estrutural político, mas eu gostaria de me reportar assim rapidamente então ao regime. Então, o parlamentarismo, que hoje está aí como já seria então a panaceia, a instituição que salvaria a pátria, ele já foi instituído no Brasil por 2 vezes, ou seja, do ano de 1826 até 1889. Portanto, um parlamentarismo com monarquia, na qual o rei mandava e desmandava. Então, com a proclamação da República, então, nós tivemos então o restabelecimento do regime. Aliás, com a proclamação, nós tivemos então o advento do regime presidencialista, republicano, que daí então passou a vigorar no país. E voltamos a ter parlamentarismo em 1961, com a renúncia do presidente Jânio Quadros, que tinha como vice o então presidente João Goulart, que foi impedido de tomar posse pelos militares da época, que temiam por ele ser de tendência esquerdista, então não o deixaram tomar posse e passaram o regime parlamentarista assim meio na marra. Mas teve uma duração efêmera, pois ele simplesmente vigorou por quase 2 anos só, no máximo. Porque justamente aí que reside a fragilidade do sistema parlamentarista, pois não havia um consenso na formação do gabinete, que então assumiu o gabinete
depois que veio a ser presidente nosso, o Tancredo Neves, que infelizmente, né, não tomou posse, e foi derrubado em 63 pelo plebiscito, né, que novamente restaurou o presidencialismo. Daí, então, com a posse do presidente João Goulart, que teve um mandato curtíssimo, né, de 1 ano, e então veio a Revolução, aliás, o golpe, né, de 64, que então mudou, então aí nós ficamos numa ditadura militarista. Mas, né, para você ver, o parlamentarismo, ele, né, está dividido em duas fases, ou vamos dizer assim, duas partes. Então, o primeiro dele é quando, então, vamos dizer assim, a doutrina política está consubstanciada em quê? Em que o parlamento tem a primazia política no governo, certo? Então, o parlamento manda, então o grupo, né, de parlamentares manda. Como forma de governo, então, né, nós vemos, então, daí o poder exercido pelo primeiro ministro, que terá delegação pela maioria, delegação, né, de poderes para ser o executivo e executar, então, as propostas, pela maioria consensual, ou pela deliberação da maioria do Congresso, outra vez, ou seja, do Parlamento. O senhor não acha que com o regime parlamentarista, o senhor acha que não vem anular não um pouco, até bastante, o direito do cidadão de votar? Exatamente. Porque ele vai votar para o presidente, mas quem vai ter alto poder será o primeiro-ministro. E daí vem, né, a pergunta, então. Então, classicamente, né, se colocam agora essa propaganda aí, de que os candidatos a presidente para o regime presidencialista são os mesmos, certo? Aqueles que já ocuparam o governo outra época, ou até a nível de estado, de município, não sei, ou de deputados, mas que, então, esses elementos, né, que seriam, então, né, os que estão aí, né, no caso, o Brizola, o Quércia, o Garcia, né, de Minas Gerais, o né, do Paraná, o Requião, que são, a gente sabe, são, né, aí os pleiteantes ao cargo aliás, a concorrer, então, à presidência. Só que, então, eu perguntaria quem seria o candidato a presidente caso se instale o regime, né, parlamentarista. Porque aí nós vamos ter que eleger um presidente pelo voto direto outra vez, né? E quem sabe, quem é que me garante que não seria um desses mesmo que o povo elegeria? Exato. Para o presidente, que seria uma figura decorativa, mas que teria um poder de articulação através do Congresso. Sabe lá quem que vai ser quem, né, vão ser os eleitos deputados, né, que vão compor o parlamento. Então, o parlamento, como já dissemos, o parlamento vem do parlare, né, italiano, que é uma palavra, né, falar. Só que se fala muito e pouco se faz. E o perigo é o conchavo. Então, outra coisa, só para colocar, né, aqui rapidamente, então o parlamentarismo vive de partidos fortes. E nós, infelizmente, nós não temos partidos fortes hoje. Por quê? Com o multipartidarismo, então, haverá uma dificuldade enorme para se constituir o gabinete. Pois você veja bem, tem, né, um deputado de uma corrente, de outro, então forma, então, se torna, então, difícil, então, a eleição desse gabinete, por interesses que se confundem lá dentro, e nós vamos, então, voltar a estaca zero. Então, é só alertar para um detalhe, quer dizer, isso aí não vai mudar agora a situação nossa, né, como brasileiros. Então, o que nós precisamos é de consciência cívica na hora de votar. Precisamos avaliar criteriosamente, né, os candidatos, né, a presidente, depois ver, né, nesse caso, quem seria, se for no regime parlamentarista, quem vai ser o indicado, né, primeiro-ministro,
E o povo tem que ter um poder, né, de participação. Por isso, então, que eu acho que ainda para o país nosso, né, terceiro mundo, subdesenvolvido, ainda nós temos que caminhar pelo presidencialismo, até porque nós fizemos movimentos aí para eleição direta, participação, né? Então, só para terminar, agora, o que precisa é que haja, né, democracia plena mesmo, pois o voto não pode ser e não deve ser obrigatório. Ele deverá ser, então, facultativo para que se conscientize o cidadão da necessidade, né, de votar. Porque você obriga, simplesmente o cara vota, né, no escuro, sem saber o que está fazendo, às vezes. Né? Pode até acontecer, até por obrigatoriedade, né? Por pressão. Então, na democracia verdadeira, nós estaríamos, então, votando facultativamente, certo? Então, analisando primeiramente, né, o valor, né, a condição de cada um que se apresentasse como candidato. É isso aí. Okay. Vamos agora ouvir o que o vereador Geraldo Macedo tem a dizer. Presidencialismo, parlamentarismo, não se decidiu, monarquia? Bem, boa noite, Josiane, boa noite aos amigos que nos vêm pela SP-Sul. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer o convite. Eu acho que é bastante oportuno o tema do debate dessa noite, até porque a população, acredito que está bastante preocupada com isso. Até é muito comum dentro da história do Brasil se passar para o povo que, através de mudanças consubstanciadas em lei, a vida no dia seguinte, após a eleição, as coisas mudam. Infelizmente, tem sido assim na história do país. Alguns salvadores da pátria se apresentam, como foi o caso recente do ex-presidente Collor, que o povo teve que se manifestar, teve um processo doloroso para conseguir o processo de impeachment. Uma grande desilusão, né? Uma grande desilusão, é verdade, tá? Então, quer dizer, é bastante oportuno o programa dessa noite. Agora as pessoas estão por aí se perguntando o que é isso, né? E por isso que a gente diz da oportunidade do programa. A gente, enquanto professor de história que sou, a gente está trabalhando essa questão dentro do segundo grau. Não só eu, mas todos os colegas professores de história estão trabalhando, até porque a clientela do segundo grau da rede pública de ensino, assim como das demais redes, é constituída de adolescentes na faixa acima de 16 anos. E são pessoas que votam e que estão questionando os professores dentro da escola a respeito tanto do sistema quanto da forma. É importante dizer isso, porque as pessoas elas vão receber uma cédula no dia da eleição. A cédula ela vai ter uma divisão no meio. De um lado vai estar a forma de governo, monarquia ou república, e do outro lado, do lado direito, o sistema de governo, parlamentarismo ou presidencialismo. Então se faz extremamente necessário esclarecer a população do porquê desse plebiscito. E para falar do porquê desse plebiscito, se faz necessário voltar um pouco no tempo. O companheiro Davi Nuplens, ele estava relembrando aqui das grandes campanhas que se fizeram, principalmente em 84, no qual muitos de nós participaram dessa campanha, pelas eleições diretas, dado a ditadura militar que mandava e desmandava no Brasil, que endividou o Brasil, que escancarou com o nosso país, tá? O povo saiu às ruas em 84, o povo como um todo, e como fruto desse processo, infelizmente, a emenda Dante de Oliveira foi derrotada no Congresso Nacional. A partir daí se pregou um golpe no povo, tá? O golpe no povo foi dizer, já que as diretas não deu certo, quem sabe agora houve uma coalizão nacional em torno do nome de Tancredo Neves, tá? Como se Tancredo Neves fosse o salvador da pátria. Se colocando Tancredo Neves como governo do país, todos os problemas do povo se resolveriam. Se criou essa panaceia na cabeça do povo, as redes de televisão, os grandes grupos econômicos, e todos abraçaram essa ideia. E de outro lado se criou também o diabo, vamos assim dizer, que o brasileiro ele sempre é levado, não que Mas, o povo Geraldo, pensa isso assim. quer dizer, pelo que você está falando de Tancredo também, que você também não acreditava nele? Não, acho que não é questão de acreditar, acho que a gente não pode avaliar ou julgar as pessoas. Eu acho que Tancredo Neves, como político, ele participou do governo de Getúlio Vargas, já na época, desde 50, o governo que Getúlio ganhou via eleição. Ele foi ministro da Justiça, tá, do governo Getúlio Vargas. É uma pessoa politicamente que dá para você situar ele em vários momentos da história. Eu situei no governo Getúlio enquanto ministro da Justiça, você entendeu? A gente tem diferenças grandes com as posições ideológicas que ele assumia naquele período histórico. No entanto, é uma figura que merece o respeito da gente,
que ele se posicionou em vários momentos. Só que é importante dizer, como disse aqui o companheiro Davino, no ano de 1961, quando o presidente Jânio Quadros renunciou, se criou um problema político no país, porque o vice do Jânio Quadros, o João Goulart, era uma pessoa totalmente diferente do presidente que tinha renunciado. E para tentar impedir com que o João Goulart assumisse o cargo de presidente e passasse a impulsionar de forma diferente, governar de outra forma o país, o que se fez? As elites todas se ajeitaram, deram um golpe na Constituição de 46, que foi a mais democrática que esse país já fez, mudaram a forma de governo, tá? A forma de governo deixou de ser presidencialista e passou a ser parlamentarista, tá? E Tancredo Neves passou a ser o primeiro-ministro da primeira fase do parlamentarismo nessa época do Brasil. Infelizmente, governou o Brasil por 12 meses, interesses diferentes, divergindo em várias posições. O gabinete Tancredo Neves não resistiu a um ano, caiu Tancredo Neves, tá? Então você pode situar ele em vários momentos da história, tá? É verdade que talvez a gente vivesse na mesma época que Tancredo Neves, talvez a gente tivesse posicionamentos diferentes enquanto aqueles que ele estava tomando, tá? Não estou aqui julgando a pessoa, tá? A gente respeita ele. Agora, veja bem, se criou uma panaceia nesse momento, em 84, já que a emenda Dante de Oliveira não passa, então vamos trabalhar em cima da ideia de que Tancredo pode salvar o país. Várias correntes se afluíram em cima dessa ideia, de outro lado, outras correntes afluíram em cima de Paulo Maluf, tá? Naquela oportunidade, e Paulo Maluf começou a se passar a impressão, ideologicamente também eu sou contrário ao Paulo Maluf, é importante dizer que eu sou membro do Partido dos Trabalhadores, tá? Que nascemos em 80 como fruto da luta da classe operária no país. Agora veja bem, se colocou a ideia de que Paulo Maluf era o Satanás e que Tancredo Neves era o Deus, o salvador da pátria. O que ocorre é que um colégio eleitoral, através de amplas negociações, conseguiram fazer com que Tancredo vencesse. Tancredo não consegue tomar posse, dado o problema de saúde, e assume como presidente do país o vice de todos os conchavos que foram feitos na época. E quem que era o vice? José Sarney, que era o líder do governo Figueiredo no Congresso Nacional e o líder que articulou contra a emenda Dante de Oliveira. Infelizmente, como fruto de todo o processo, o povo foi traído. Foi traído por quem? Foi traído pelo Congresso Nacional, que tratou toda essa panaceia, toda essa palhaçada e se tramou em cima do povo. Mas como uma das conquistas significativas desse período, apesar de tudo, nós conseguimos isso, que é a Constituição. Depois de um grande período de exceção, a Constituição foi feita por todo o povo do país, tá? E nessa Constituição, ela é fruto de todas as correntes que tem dentro da opinião pública. Infelizmente não é uma Constituição tão avançada quanto aquilo que a gente necessitaria, mas dentro das disposições transitórias da Constituição naquele período, em 88 que ela foi promulgada, nós temos no artigo 2º das disposições transitórias dizendo o seguinte, que no dia 7 de setembro de 1993, ou seja, 5 anos depois da promulgação da mesma, tá, o povo seria chamado em plebiscito para opinar a respeito da forma e do sistema de governo. Tá? É o processo que nós estamos vivendo agora. Só que 7 de setembro. Só que todo mundo está vendo aí que a eleição vai ser 21 de abril. Por que 21 de abril? É uma outra questão. O ano passado, no Congresso Nacional, quando começou a se formar a CPI para apurar as irregularidades do governo Collor, se apresentaram uma série de emendas no Congresso tentando antecipar o plebiscito. Por que antecipar o plebiscito? Porque a maioria dos deputados não acreditava no sucesso da CPI, que viesse realmente a acontecer um processo de impeachment, porque isso é uma coisa rara. Tá? Nesse século foram poucos presidentes que passaram por processos de impeachment. E nisso o Brasil deu um exemplo para o mundo. Tá? O povo se mobilizando é capaz de fazer tudo. Agora o que ocorre é que passou a emenda no ano passado para antecipar o plebiscito para o mês de abril de 93. Porque se porventura não se conseguisse derrubar Collor, então de uma forma casuística poderia se implantar o parlamentarismo no Brasil, o Congresso indicar um primeiro-ministro e derrubar o presidente. Tá? Então, veja bem, isso é inclusive a data do plebiscito, é uma data casuística. Agora, veja bem, se antecipou de setembro para abril. Quer dizer, nós tivemos aí um adiantamento. Dado esse adiantamento, você pergunta hoje para a classe política, seja ela presidencialista ou parlamentarista, se a gente pegar um parlamentarista, por exemplo, que tipo de parlamentarismo você defende? É o parlamentarismo tipo que vigora na França, por exemplo, onde o povo vota direto para presidente da República, vota de forma direta, e cabe ao presidente na França indicar o primeiro-ministro?
com o crivo do Congresso Nacional? É esse tipo de parlamentarismo que você defende? E as pessoas começam a responder de várias formas, você entendeu? Geraldo, nós vamos chamar um pequeno intervalo, Tudo bem. voltamos já já, aguarde. Tudo bem. Estamos de volta com mais um programa Passaporte 44. Nosso grande agradecimento aos supermercados Pão de Mel que apoia esse programa. E hoje chegou o dia, né, do sorteio, que nós já fizemos sorteio aqui, da vencedora, né, da compra no valor de 500 mil cruzeiro. A ganhadora foi Eliede Francisca Anunciato, Rua Doutor Coutinho, número 810. Então, vamos ver a resposta aqui, vamos ver se realmente está certinho, né? Qual é o supermercado que vende mais barato? Qual é o supermercado que vende mais barato? Supermercados Pão de Mel. Então, está aqui uma compra no valor de 500 mil cruzeiro. Eliede Francisca Anunciato. Parabéns, viu, Eliede? Olha, eu costumo dizer que o Brasil está doente, com uma doença generalizada, uma doença infecciosa que já tomou conta de tudo. Ele está doente da saúde, ele está doente de educação, enfim, de doenças gravíssimas. Agora, com essas novas mudanças que podem ocorrer ao país, será que uma dessas mudanças seria um remédio? Será que a gente não devia começar mais pela classe política, a mudança de caráter dessas pessoas que estão lá em cima, comandando esse país? É verdade, Josiane. Como bem você falou, o país está doente, de norte a sul, de leste a oeste. E a classe política, que é a classe que administra o país, ela deve ter como comportamento inicial, ela deve dar o grande exemplo para que o povo, a população brasileira, tenha mais esperança, continue tendo amor nesse país, a fim de que possamos superar este quadro de muitas dificuldades. Nós sabemos que, infelizmente, hoje o mundo todo passa por dificuldades das mais difíceis, mas a crise que assola o Brasil realmente é alarmante. E a perspectiva de uma melhoria a curto prazo não existe. Vamos sim, de mãos dadas, com os poderes constituídos, procurar superar essas grandes dificuldades, a fim de que tenhamos melhores dias para o nosso povo tão sofrido. Eu acabei de dizer aqui que o país está doente. Eu acho que a mudança deveria começar de lá de cima, na mudança do caráter dos políticos, porque o povo brasileiro já está tão cansado de tanta sujeira, de tanto roubo, de tanto desvio de verbas. O que o senhor tem a dizer sobre esse assunto, essa doença que está o país? É uma vergonha que nós estamos vivendo. Realmente, isto é uma coisa que não se via antes, quer dizer, nunca, né, se viu roubalheira tão grande, vamos dizer assim. Agora, verdade que grande parte dessa culpa cabe aos políticos, que também são responsáveis e hoje, mais, né, do que nunca, são responsabilizados, né, pelo caos econômico, né, porque então atravessa o país. Agora, eu acredito que nós temos que recuperar essa credibilidade, quer dizer, os políticos, né? E o senhor acredita que realmente isso é possível? Eu acredito, né, pelo simples fato que nós temos que criar, doravante, instituições fortes, como partidos fortes, quer dizer, sem fisiologismo, porque você veja bem, na eleição que ocorre aqui, né, no Brasil, em todos, né, os níveis, né, municipal, estadual, né, o federal, existem as chamadas coligações. Então isso aí é um saco de gatos, né? Então cada um que se coliga, quer dizer, que entra para fazer uma frente, né, para eleger vereadores, prefeitos, então acabam descaracterizando a programática de cada partido. Porque às vezes você vê, tem gente boa dentro, né, dos partidos, homens libados, quer dizer, gabaritados, mas que tenha, né, uma filosofia prática de vida que difere depois da realidade que você vai encontrar. Porque quando você faz, então, né, a coligação, você simplesmente se descaracterizou. Né? Eu, quando, né, me misturo com uma outra coisa que não é da minha
meu métier e tal, eu tô né, abrindo brechas. Então, daí a dificuldade do acerto. Então, nós temos que mudar esse sistema, né, de fazer, né, a política em si, ou seja, caracterizá-la pelo programa de partidos. Então, na medida em que conseguirmos isso aí, nós estaremos dando um grande passo. Quer dizer, então, cada partido que se propõe, então, a governar, né, o país, porque um governo, né, se faz de homens e assessorado, né, pelo partido, né? Então, nós estaríamos, então, imprimindo a esse governo a nossa, né, característica própria, ou a nossa idoneidade moral, a capacidade nossa de gerenciamento, né, a experiência nossa. Mas enquanto, creio eu, não houver, então, esta separação, que é a misturança de coisas, por interesses outros, né, que não são aqueles que realmente... Uma limpeza, né? Eu acho que tem que fazer uma faxina na casa, né? Arrumar a casa, né? Exatamente. Então, todo pleiteante, então, a cargo público, ele tem que estar com um programa definido, desde o vereador. O eleitor tem, né, que saber o que ele vai fazer lá, por que ele veio... Apresentar um plano. Um plano, um programa, evidentemente. Exatamente. Mas, antes, né, de mais nada, o eleitor tem que conhecer quem é ele, a origem dele, se ele é, né, batalhador, ou se ele é novo, estreante, ele vai ter, então, uma chance, né? Então, o povo vai, né, ter condição, né? Porque o povo tem condição, já que é artigo, né, 1º da Constituição nossa, que todo o poder emana do povo, e em nome dele deverá ser exercido, ou deve ser exercido do poder. Então, o povo tem também a corresponsabilidade, né, quando ele está elegendo um vereador, um prefeito, um deputado, um governador e assim, né, por diante. Enquanto, então, nós não tivermos instituições fortes, como partidos, né, com programas, ideias, né, clareza, transparência desse programa, quer dizer, da aplicação dele, vamos dizer, da viabilidade de aplicação dele. Então, enquanto isso não acontecer, nós realmente estaremos mal. Infelizmente, é isso que vem acontecendo aí. Você veja bem, nós não conseguimos nem imprimir um rumo para a política econômica nossa. Tanto é, né, a discordância, a descaracterização, né, dos programas, porque existe muita gente embarcada nesse programa. Então, quando esse programa, né, beneficia uns e fere interesse de outros, então, automaticamente esse programa não vai ser implementado, né? Por quê? Os interesses, né, maiores derrubam toda esta programática que estaria, então, estabelecida, né, derrubam, invertem os rumos e nós, então, né, ficamos aí. Quer dizer, à mercê de uma economia totalmente degringolada, certo? Com sérios prejuízos, não só para, né, o povo, que já está, então, à beira, né, do desespero, né? Não tem onde morar dignamente, né? É verdade. Comendo mal. Porque fruto de uma política econômica desastrosa e que não visa realmente Agora, eu acho povo, que, né? tentando retomar um pouco aquela primeira parte, que eu não consegui concluir, infelizmente, mas ele já deixou muita coisa aqui, que nem quando se fala de mudar as estruturas, a própria Constituição, nas disposições transitórias, está claro que 5 anos após a promulgação será feita a revisão. Dentro dessa, o que é a revisão da Constituição? É corrigir os desacertos que houveram durante os primeiros 5 anos dela. Tá? Então, dentro da revisão constitucional, já deveria, por exemplo, se estabelecerem as regras do sistema de governo. Por exemplo, se vai ser república, que tipo de república que vai ser? Se vai ser parlamentarismo, que tipo de parlamentarismo? Porque hoje muito se fala e muito se defende, e até eu estou falando do parlamentarismo, porque eu sou do Partido dos Trabalhadores, e o Partido dos Trabalhadores hoje é um partido dividido com relação ao plebiscito, assim como é toda a população do Brasil. Se você pega dentro de uma casa, né, as pessoas leem um pouco e acabam formando opinião. Existem dentro de uma própria casa família dividida, alguns presidencialistas, outros parlamentaristas, mas a maioria da população está dizendo, eu não sei de nada disso, chegar na hora eu decido. Todos estão na dúvida, a né? A gente não sabe mais o que fazer, que rumo tomar. O importante de tudo isso, eu acredito o seguinte, como os companheiros aqui já disseram, nós acreditamos que o Brasil não vai mudando a forma, o regime de governo, tá?
Você, no início do debate, perguntou se eu seria parlamentarista ou presidencialista. Esses dias, a mesma pergunta foi feita para o Chico Buarque de Holanda. Ele pegou e falou, por princípio, eu sou parlamentarista, tá? Mas se eu fosse votar hoje, eu voto no presidencialismo. E por que não se fala, Geraldo, assim, na monarquia? Isso está fora da realidade brasileira? Você, como professor de história, o que tem a dizer a monarquia? Olha, eu acho extremamente complicado, né, que alguém consiga convencer o povo desse país que alguém, por pertencer ao sangue do imperador que foi deposto no ano de 1889, deva ser novamente conduzido a você restabelecer, a reinar sobre o povo desse país. É um absurdo. Um povo que nos últimos, se for pegar o período republicano, nos últimos 100 anos tem todo um período de história. É verdade que nós tivemos avanço em alguns períodos, retrocessos em outros, mas isso faz parte da história do homem. Tá? Não é porque você teve tropeços dentro da República que a República não presta e você joga ela na lata do lixo e nós voltamos a ser monarquistas. Os monarquistas, inclusive pela campanha que a gente tem visto na televisão, né, eles têm dito inclusive que durante o período monárquico no Brasil, o Brasil se equiparava a países de primeiro mundo da época. Tá? Isso é uma inverdade muito grande. Inverdade? Inverdade mas muito grande dos porque... 22 países mais ricos do mundo, 18 são na monarquia. Pois é, mas aí entra um detalhe, então, me permitindo então uma parte, que vocês vejam bem, então a representatividade do rei naquela época, né? Então, né, porque ele é chefe de governo, então como tal ele tinha que representar, né, o país o quê? Os galões de ouro, os galardões de ouro lá, né, aquela coisa toda. Então, e os povos, né, não viam que a miséria do povo, o que acontecia aqui. Então tem esse detalhe, quer dizer, eu não sou contra, né, assim a monarquia, quer dizer, com todo o respeito que os descendentes, né, do rei, né, me merecem, né, mas deve existir um custo absurdo atrás disso, né? Por quê? Porque só para poder complementar um pouco em cima do que a Josiane falou, e o senhor estava complementando, eu acho interessante se falar, tipo, dos 23 países mais desenvolvidos do mundo, 18 são monarquia. É importante lembrar que a gente não pode esquecer do processo histórico. São poucos os países no mundo onde a vida do cidadão é regulada pelo Estado. Tá? Se você pegar esses 18 países do mundo, você vai ver que a cultura lá é uma coisa milenar. Tá? São países principalmente do Velho Mundo, da Europa, a Inglaterra, por exemplo, o Japão no mundo asiático. São países de cultura milenar. O povo não fica esperando que as leis mudem a sua vida. Elas fazem a história, elas constroem a história. E os governos nesses países, eles não ficam o tempo inteiro criando empecilhos para o desenvolvimento econômico dos vários países do mundo, como é o caso da Inglaterra, como é o caso do Japão, principalmente nesse século, tá? Que se desenvolveu barbaramente depois da Segunda Guerra para cá. Por quê? Não cabe ao poder estar criando dificuldade para o povo. Infelizmente, aqui no Brasil, um plebiscito desse acaba ganhando um horário gratuito na televisão, as pessoas acabam fazendo apologia do plebiscito, como se passar desse momento a vida das pessoas se resolvesse. Infelizmente, é assim com todos os períodos eleitorais. As pessoas que são escolhidas pelo povo para administrar cidade, estado, país, elas nada mais são do que encarregadas de cuidar do bem coletivo de um povo. Tá? Agora, não são elas que vão resolver os problemas das pessoas. Os problemas das pessoas, as próprias pessoas vão se resolvendo na medida que passam a se organizar e passam a lutar para fazer valer a sua vontade. Então, o que fica desse plebiscito, a importância desse plebiscito, é as pessoas entenderem que não é porque vai ser escolhida essa ou aquela forma de governo que a vida das pessoas vai mudar. As pessoas, de uma forma geral, seja a nível de categoria profissional, seja a nível de comunidade de bairro, seja a nível de se organizar por setor, por saúde, educação, etc., as pessoas têm e devem se organizar. Porque você pega a Itália, por exemplo, a França, quando o governo tenta criar dificuldade para o povo, o que o povo faz? Eles param todas as suas atividades. Já ocorreram casos em países parlamentaristas, que nem a Itália, por exemplo, que num só ano 3 gabinetes caíram. Por que isso? Porque o povo se mobilizou, o povo parou as suas atividades e não admite que o governo, que é eleito para facilitar a vida do povo, venha criar dificuldade. Infelizmente, no Brasil se faz uma apologia do poder, como que se o governo fosse o pai de todo mundo e vai resolver todos os problemas. Nós, do Partido dos Trabalhadores, estamos extremamente preocupados com isso, para tentar passar essa mensagem para o povo. No entanto, dentro do PT, como a gente estava falando, nós estamos divididos. E para tentar resolver o problema de divisão interna dentro do PT, para que todos nós passemos a falar a mesma linguagem, o PT vai fazer um plebiscito
a nível nacional, no dia 14, no próximo domingo, passando esse domingo que vem agora, no próximo domingo, domingo seguinte. Aqui em Itapetininga também, a gente vai se reunir na Câmara Municipal, no período das 9 às 17 horas, e a gente aproveita o seu programa aqui para fazer convite a todos os filiados do PT. Lá a gente vai estar debatendo essa questão. Nós já definimos um modelo de cédula, tá? A monarquia nós já abolimos, sim, porque nós não acreditamos que uma pessoa, só por ter sangue do imperador, ela pode mandar em todo o povo, tá? O povo vai ter cassado definitivamente o seu direito de se autogovernar através de eleições diretas. Então nós optamos pela república, aí não há divisão. Agora, no dia 14, o PT deve definir de vez o seu regime e passa, a partir daí, fazer campanha defendendo uma ou outra proposta. Eu, particularmente, enquanto pessoa, e o Partido dos Trabalhadores é parlamentarista, tá? Porque o parlamentarismo, o que significa? Significa a descentralização do poder. O parlamento passa a participar de forma direta no governo. O governo não fica centralizado na mão do presidente da República. Por outro lado, nós precisamos saber que tipo de parlamentarismo que o povo vai votar. O partido é já isso. parlamentarista por decisão. Não, por princípio. Agora, veja bem, nós não temos regras definidas. A revisão constitucional não foi feita. O plebiscito, no dia 21 de abril, ele é casuístico. Em face de tudo isso, tá? Eu sou naturalmente parlamentarista por convicção, mas presidencialista por necessidade. Porque o presidencialismo nós sabemos quais são as regras, nós sabemos que o povo pode escolher A, B, C ou D de candidato, e o candidato que ele escolher dentro daquele programa é o que vai executar o programa de governo. Se não for bom, a gente tem formas constitucionais de impedir que esse presidente continue, como foi o caso do presidente Collor. Por outro lado, se a gente escolhe um parlamentarismo no escuro, nós corremos o risco de pegar e delegar os deputados federais à escolha daquele que vai ser o mandatário do país. E, infelizmente, no país, nós sabemos os conchavos que se fazem. Por exemplo, em 88, quando estava se fazendo a Constituição, o presidente Sarney deu canais de televisão pelo Brasil inteiro, concessão de canal de televisão, concessão de rádio, deputados venderam a mãe e até hoje não entregaram, tá? Em troca do quê? Em troca de dar mais um ano de mandato para o governo Sarney. Infelizmente, no Brasil as coisas são assim. Se o povo não está preparado para votar, muito menos estão preparados os parlamentares que aí estão para governar o país. E eu digo enquanto parlamentar, enquanto membro de uma Câmara Municipal, que infelizmente, ela atrelada aqui no caso ao Poder Executivo Municipal, ela discute muito pouco, vamos assim dizer, a nível de ouvir a população e passar a fazer, de ouvir a população, leis dentro da casa para serem respeitados pelo chefe do Executivo. Bom, nós estamos agora quase no finzinho do programa e eu gostaria de... É o seguinte, eu gostaria, o colega Benedito Davino Plens fez aí um breve relato histórico, até um longo relato histórico, mas eu entendo, Josiane, naquele período de 61 a 63, quando imperou no Brasil, foi introduzido no país o parlamentarismo, foi apenas para superar uma grave crise político-militar, com a renúncia do finado Jânio Quadros. Então, aquilo gerou uma situação tal que foi implantado, então, o parlamentarismo, a fim de que pelo menos, as instituições permanecessem. Foi nesse episódio, de modo que eu, embora hoje tenha mais ligado ao presidencialismo, entendo que naquele período foi um período de que nós não podemos basearmos no parlamentarismo ali, porque ele foi colocado à força. E o presidente João Goulart, então, ele aceitou, só para concluir. Só, né, isso foi uma protelação para que fosse se aplicado do golpe, porque o golpe já estava em ebulição. Para ser, então, aplicado em 69, após a renúncia, né, do presidente. E o presidente João Goulart, Josiane, ele não, mesmo no regime parlamentar, é claro, ele não deixou, porque ele tinha direitos presidencialista. O regime, ele foi eleito vice-presidente presidencialista. E, claro, ele sentiu-se também torpedeado ali e fez com que o regime parlamentar não funcionasse. E mesmo nessa linha de raciocínio, a renúncia de Tancredo Neves na ocasião, que foi o primeiro-ministro do gabinete, ele renunciou por vontade própria. Ele era candidato a deputado federal por Minas e renunciou. Então, com a renúncia dele, adveio uma grave crise no parlamentarismo e na qual depois nós votamos, o povo foi convocado no dia 6 de janeiro
de 63, retornamos para o regime Mas presidencialista. já havia, né, dificuldade, né, de governabilidade. Havia muito, né, do que a se fala ingovernabilidade já era patente, bastante né? visível. Tanto é que todo mundo um ano não e seguia tanto, nada. um ano e pouco Por isso que ele depois, já renunciou. tivemos então esse regime de 64, que ficou aí por 20 e tantos anos, e na qual há muita reclamação. Embora se fizesse alguma coisa, ele evidentemente foi um regime que não trouxe ao país um desenvolvimento integrado, gerando aí, nos restando uma grande dívida externa. Então, mas apenas esses considerando e ao mesmo tempo dizendo que hoje o político brasileiro, ele realmente não conta com aquela grande simpatia, com aquele grande apoio. E nós que militamos já numa casa política, que é o Legislativo Municipal, que é na composição dos legislativos, é o mais importante, porque é o que está mais próximo do povo. Nós temos esta grande, esta consciência, a base da pirâmide. Temos esta consciência e que tenhamos, então, esta grande responsabilidade de resgatar a confiança do povo brasileiro em nossos políticos. Ribeiro, Pois não, nobre vereador? Não, queria dizer o seguinte, que eu acho que o povo só vai voltar a restabelecer o respeito à classe política o dia que a classe política deixar, por exemplo, pessoas do mesmo partido terem linguagens diferentes, que é o que ele estava falando, o companheiro Davino, né? Porque, veja bem, a democracia em todos os países do mundo, inclusive em monarquias, né, depende de partidos fortes. Exato. Infelizmente, no Brasil, o único partido forte, não é puxar sardinha para o meu lado, mas o único partido que tira posições e o conjunto respeita as posições é o Partido dos Trabalhadores, que no dia 14 vai chamar um plebiscito para definir a linguagem única do nosso partido. Pois bem, nós estamos aqui encerrando o programa e para você que entrou agora em sintonia com a gente, o assunto de hoje foi parlamentarismo, presidencialismo, monarquia. Nossos convidados hoje foi o vereador José Ribeiro, o vereador Geraldo Macedo e o vereador Benedito Davino Pleis. Eu gostaria de dizer o seguinte, o país está doente, né, como já citei aqui. Então, para que a gente possa tentar curar, uma tentativa de cura, o que é? É um banho de consciência, sabe? A gente tem que se conscientizar, analisar todas as propostas, para que a gente não erre mais uma vez. Nós já erramos, gente, vamos tentar fazer uma coisa certa, né? Uma coisa que está ao nosso alcance, uma coisa que seja pensando no futuro melhor do nosso país, porque senão nós não vamos sair dessa mesma situação. Nós vamos viver de novo esse sonho, essa ilusão, e nós vamos acabar no fundo do poço. Então, sabe, banho de consciência, vamos analisar profundamente todas as propostas. Eu gostaria também de agradecer a Licac Boutique, a Davi e a Marisa. Muito obrigado por tanto carinho, por tanta dedicação e, em cima, de acreditar no nosso trabalho. Uma boa noite a todos e um bom fim de semana. Estaremos de volta na próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.